Boa noite, boa noite. Todos me ouvindo? Ok. Vamos começar o nosso webinar. Por conta do tempo, as pessoas estão entrando, né? Então, por isso que eu aguardo uns minutinhos para a gente já estar iniciando, tá? Obrigada pelo retorno, né? Então, vamos mais um minutinho, a gente já começa, para que a gente possa cumprir, né, o horário, né, de quem entrou no horário, e também finalizarmos aí dentro do programado, né? Boa noite, boa noite, boa noite, Rebeca, Natália, Ivanete, boa noite, Graziela, boa noite. O pessoal vai entrando para a gente começar. Boa noite, Augusto, meu sócio aqui, né? E que está nos ouvindo também. Obrigada por estar participando aí. Boa noite, o pessoal está entrando. Acho que a gente pode estar começando, né? Por conta do horário. E assim a gente poder, né? Darmos início aí, tá? Bom, então, para a gente falar desse webinar, porque, né, a gente já vou falar para vocês em relação à importância do webinar e de como que vai ser a dinâmica nesses 2 dias, hoje, terça-feira, e na quinta-feira. Então, eu queria me apresentar primeiramente, né, e aí a gente poder dar andamento a essa noite tão produtiva. Né? Espero que esse conteúdo que eu preparei com bastante carinho possa agregar valor na prática clínica de todos vocês, sejam estudantes, técnicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros ou outros profissionais de saúde, né? Eu sempre falo, né? Nunca conhecimento é demais, independente do qual curso sempre a gente tem que ir extraindo, né? A gente acaba sempre extraindo algumas informações, algum conhecimento que vai com certeza agregar valor na nossa área de atuação. Então, eu vou me apresentar, né, para a gente começar a conversa aqui, e fiquem bem à vontade para levantar a mão, para interromper a equipe aqui de marketing, a Sandra, a equipe de assistência, e tanto como a Elisa Mara aqui da Dor, né? Já vou falar um pouquinho sobre essa minha empresa, a Dor, está aqui à disposição olhando o chat. Então, se tiver qualquer pergunta, pode colocar no chat ou apenas levantar a mão e aí interromper e usar o microfone. Porém, peço que, por enquanto, deixe o microfone mudo, ok? Vamos combinar assim. É muito importante que também, outro avisinho bem rápido, que as pessoas possam é, é, peraí que tem um microfone aberto, que as pessoas possam é, também é, compartilhar experiências aqui, tá? Para que a gente possa também, né, fazer desses 2 encontros um momento bastante rico. Então, fiquem bem à vontade, se quer digitar no chat ou levantar a mão para que a gente possa, então, tá? Poder compartilhar e trocar experiência. Eu acho que isso é bastante rico, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou me apresentar primeiramente, né? Ah, meu nome é Márcia Moretti, né? Eu sou enfermeira, opa, eu sou enfermeira, né? Fiz minha graduação em enfermagem, depois fiz minha especialização na minha primeira área de atuação, que foi pediatria. Depois eu fiz dor, trabalho com dor já há mais de 15 anos, diretamente com dor, exclusivamente com dor, podemos dizer assim, né? Me preparei fora do Brasil, aqui no Brasil, e hoje eu trabalho tanto no ensino, na pesquisa, como na assistência às pacientes com dor. Sou sócia, né, daqui, fundadora da Dor, juntamente com o meu
sócio, o doutor Augusto Barcela, anestesiologista, e quem conhece a dor sabe exatamente, né, da importância do ensino à distância, mesmo antes da pandemia, a dor já existia, e foi um dos projetos que eu tenho um grato prazer de estar realizando, que é a disseminação do conhecimento para que os profissionais de saúde possam, cada vez mais, não é só exclusivamente os enfermeiros, mas os profissionais de saúde, através dos cursos da dor à distância, possamos atingir o maior número possível de profissionais, e isso agregue o quê? Conhecimento, melhora a sua atuação, a sua expertise, o seu sucesso, a sua carreira, performando cada vez melhor. Então, esse é o propósito da dor quando se montamos este curso, tá? E todos os outros. Nós temos aqui, nós temos cursos para a área de enfermagem, para a área de psicologia, para a área de fisioterapia, médicos, enfim. Sou também sócia da clínica Barcelo Moretti, que é a minha clínica, junto com o doutor Augusto, também é na região aqui do ABC, metropolitana de São Paulo, né, onde eu atuo na assistência, consulta de enfermagem, atuo, né, na assistência direta, trabalho muito com as terapias integrativas, e isso tem agregado muito valor e me acrescentado bastante quanto enfermeira. E trabalho no hospital, junto à empresa, né? Também que eu sou membro de uma empresa que presta serviço ao hospital, passando, visitando e atuando junto aos pacientes hospitalizados, né? Então, esse é um pouquinho da minha apresentação, né? E eu queria agora saber um pouquinho de vocês, através dessa enquete, né? Quem é, né? Quem é vocês? Quem é você que está aí do outro lado? Gostaria que vocês respondessem a enquete que eu estou jogando aqui na tela, para que eu pudesse também conhecer um pouquinho. Já me apresentei, agora eu peço para vocês entrarem aqui e jogar aqui. Quem é você, né? Quem que está aí, né? Mesmo à distância, é muito importante a gente estreitarmos e abrirmos esse canal de comunicação para que a gente possa, durante essa noite, né, poder trocar experiências. Então, tá bom? Então, é muito importante que a gente coloque aqui, né? E para que a gente saiba até para eu direcionar bastante, inclusive com algumas situações e compartilhamento de experiência aqui, que eu acho que sempre acaba enriquecendo, ilustrando muito bem. Hoje o ensino à distância, né, é uma realidade que, mesmo após pandemia, creio que vai permanecer, e isso a gente precisa de estratégias para tornar mais dinâmico possível essa relação. Então, vou encerrar aqui a enquete, vou compartilhar com vocês os resultados. Veja bem, então, aqui 67% são enfermeiros, daqui 33% estudantes de enfermagem. Legal, porque hoje, né, vocês vão ver aqui que os estudantes de enfermagem, né, cada vez mais vem buscando, né, o caminho do conhecimento, principalmente na área de dor, porque é um campo bastante rico, a gente vai explorar um pouquinho mais isso adiante, né? Mas, continuando aqui, então, sabemos que a maioria aqui é enfermeiro, fique bem à vontade. Qual que é a proposta desse webinar, né? A proposta seriam 2 encontros, hoje e na quinta-feira, tá? Esse encontro tem a duração em torno de 1 hora e meia, né? Aí depois a gente abre para perguntas, não tem problema, então isso pode ter uma certa flexibilidade de horário, estender um pouquinho mais. Mas o objetivo do webinar é falar um pouco da importância que o enfermeiro precisa, né, ter e dominar o conhecimento na área de dor, né? É uma especialidade extremamente recente, né, dentro da medicina, quanto mais na enfermagem, né? Na fisioterapia também ou na psicologia, né? Porque no tratamento da dor é comum termos equipe multidisciplinares, né? Então, a ideia do webinar é a gente trabalhar hoje, né, um pouco do conteúdo em relação à dor aguda, né, através de caso clínico, falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho esse cenário, né, que com certeza
vocês vão se identificar com várias situações que aqui eu vou compartilhar da experiência, e vou fazer alguns sorteios também. Eu vou fazer um sorteio no final, então quem ficar até o final, né, Elisamara, vai ter a grande chance de estarmos ganhando alguns brindes aí interessantes, tá bom? Então, só para a gente aquecer aí, o pessoal não desanimar, não dormir, então é bastante rico. E é importante que todo mundo participe. Então, na próxima quinta, vamos ter o nosso segundo encontro, aí eu vou focar especificamente em dor crônica, né? Quando eu falo em focar, eu falo de um papel bastante importante que é focado no enfermeiro, no profissional de enfermagem, no técnico, no auxiliar, no estudante, né, de enfermagem. Então, esse eu acho que é uma grande possibilidade da gente, né, trocar experiência. Então, foi desenhado exclusivamente para vocês, tá bom? Então, espero que vocês fiquem bem à vontade e que a gente possa, então, tá. Então, que a gente é, possa ter uma noite bastante rica. Bom, como que nós, profissionais de enfermagem, podemos atuar no gerenciamento da dor? E aí, quando eu falo gerenciamento da dor, eu estou falando de todo um processo que envolve desde a avaliação até após o seu tratamento, né? E a enfermagem, de uma maneira geral, ela participa de todas essas etapas. Então, por que que é importante, né? Por que que nós, né, profissionais de enfermagem, em que momento é o meu papel? Qual é o momento que eu posso atuar, né, frente a uma pessoa, a um paciente, a um cliente com dor, né? Por que que isso é até para vocês, por que faz sentido fazermos um webinar para a enfermagem, especificamente em relação à dor? Vocês já vão ter já essa resposta. Primeiramente, por um motivo muito básico, que não é só da enfermagem, mas de várias áreas da saúde, há uma falha muito grande na formação que eu falo é graduação, né? Ou no meu curso técnico, né? Para quem é técnico, no conhecimento, né? No conteúdo de gerenciamento da dor. Então, a gente sabe que tem um gap muito grande em relação à nossa bagagem teórico-prático na nossa formação. Aqui, eu posso perguntar para vocês quem é que teve uma disciplina exclusiva na sua universidade, no seu curso, ou está tendo, né? Tem alguns estudantes, sobre dor, né? Ou ser dor, ou às vezes até junto com cuidados paliativos, que algumas universidades estão trabalhando nesse cenário, não como uma disciplina obrigatória, e sim opcional. Então, se eu perguntar, provavelmente a maioria de vocês, né? Independente do ano de formação, teve esse conhecimento. Ou seja, e não é só, isso não é uma falha exclusivamente da enfermagem, é uma falha, um gap grande em todas as áreas da saúde, seja fisioterapia, psicologia, área médica, né? Vocês sabem que estudos, né, porque o americano ele acaba mensurando tudo, um estudo importante que foi publicado numa revista de dor internacional mostrou que o profissional médico, na sua formação, em algumas universidades americanas, tiveram, no máximo, 30 horas durante o seu curso inteiro de 6 anos, conteúdos sobre dor, né? Então, o que que isso nos traz? E que podemos até imaginar que não seja muito diferente, ou até menos que isso aqui na nossa realidade brasileira. Nós não temos essa informação exata, mas a gente sabe que o gap na educação repercute, muitas vezes, uma falha, né, em todas as áreas, de novo, no gerenciamento da dor desse paciente. E isso causa, muitas vezes, né, uma formação nesses profissionais que estão saindo da universidade com bastante limitação, como mostra esse trabalho. Muitas vezes, a falta de formação adequada
provavelmente vai impactar em futuros profissionais com limitações, que pode, assim, contribuir para o sofrimento desnecessário dos pacientes que sofrem com dor. Então, isso faz a gente entender que, nesse outro estudo, que a necessidade de esforços voltado ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, com vista à inserção do cuidado ao paciente com dor no currículo de dor da graduação de enfermagem, de uma forma mais holística, mais integrada. E isso quer dizer o quê? Que trazer um webinar, fazer com que a dor desenvolva e capacite o profissional de enfermagem em relação a um conhecimento sobre dor em diversos contextos, faz todo sentido. Então, é por isso que eu resolvi desenvolver esse webinar. Quanto mais profissionais de enfermagem nós tivermos com conhecimento satisfatório para atender o paciente em qualquer contexto, seja ambulatorial, seja dentro do hospital, seja numa clínica, seja dentro de uma dor aguda, uma dor crônica, seja criança, um adulto ou um idoso. Melhor vai ser o cenário e menor vai ser o sofrimento dessas pessoas, uma vez que hoje nós temos bastante conteúdo teórico, protocolos, guidelines, norteando a prática baseada em evidência. E na enfermagem não é diferente. Então, trazer este webinar e promover cursos com foco em dor faz todo sentido na essência da empresa A Dor, que é o ensino em dor à distância. Então, por isso, é um dos motivos. Então, eu pergunto, como posso ser um profissional de destaque e ter êxito na minha área, com esse conhecimento de dor? O que eu preciso? O que é necessário para que eu possa me instrumentalizar e, assim, performar e ser um diferencial dentro da minha área de atuação? Veja, aqui eu não estou falando, né, se você trabalha num centro obstétrico, se você trabalha numa pediatria, numa unidade básica de saúde, se você é um docente, se você é um estudante, como nós mesmos vimos aqui, não importa a área de atuação. O que importa é que posso afirmar com tamanha propriedade por experiência própria que quanto mais conhecimento você tiver, e com a dor não é diferente, né? Até porque vocês já viram que nós temos um gap importante, significativo, melhor vai ser seu êxito e seu destaque dentro da sua área de atuação, dentro da tua equipe, o seu diferencial do cuidado, né? Então, isso é muito importante. Então, como que eu posso? Sabemos hoje que existe, né, satisfação e insatisfação no trabalho dos profissionais de enfermagem, né? Nesse estudo, mostrou que os principais fatores de satisfação dos profissionais de enfermagem, primeiro, é um bom relacionamento interpessoal com a equipe, valorização e reconhecimento profissional, que o conhecimento, né, as habilidades e competências que vocês podem adquirir diante do conhecimento em dor, pode sim fazer a diferença, autonomia na tomada de decisão, né, e, consequentemente, o prazer pela profissão. Autonomia na tomada de decisão, eu posso garantir para vocês que também uma grande parte dessa satisfação pode ser oriunda do conhecimento, da sua expertise, do desenvolvimento das suas habilidades e competências em fazer algo. Então, isso pode, sim, dar a você uma situação ou uma condição de destaque dentro da sua equipe, né? Como, às vezes, uma pessoa de referência naquela área. Hoje, a gente tem inúmeras possibilidades dentro da prática clínica do profissional enfermeiro se destacar como referência em várias condições e situações. Temos hoje enfermeiros de PIC, temos enfermeiros de lesões, né? Enfermeiros da infecção hospitalar. Então, temos um leque inúmero de atuação.
e dentro dela temos também enfermeiros de referência em dor, cada vez mais crescendo dentro dos ambientes, né, que prestam assistência à saúde, ok? E nesse estudo falou com relação às principais insatisfações no trabalho, mais comuns, mais citados foram baixa remuneração, condições de trabalho, sobrecarga e longa jornada de trabalho. Então, sabemos que a satisfação do profissional enfermeiro, né, está relacionado a aspectos intrínsecos do seu trabalho, tais como reconhecimento, responsabilidade e autonomia, assim como também aos fatores extrínsecos que aparecem com maiores causadores de insatisfação, como o nível salarial, qualidade da supervisão, relacionamento com a equipe de trabalho e as condições de trabalho. Então, veja, isso tudo só faz a gente, né, refletir e faz com que a gente possa reforçar a nossa realidade no dia a dia. Então, nada mais, né, é justo, né, e pertinente que a gente possa, então, trilhar um caminho para melhorar a nossa expertise e ter sucesso na área que nós atuamos. Por que que eu falo isso e isso é tão importante, né? Já vou citar para você, até por uma experiência, né, particular, né, própria, né? Por quê? Porque hoje nós sabemos que, pensando no contexto de dor, os enfermeiros têm se destacado muito, porque a nossa papel quanto o gerenciador do cuidado, ele tem tudo a ver, é muito linkado, né, com a dor. Então, hoje, eu garanto para vocês, e venho percebendo um crescente número por profissionais da enfermagem, né? Equipes se formando, recrutando profissionais de enfermagem, porém, nós não temos profissionais suficientes, capacitados para atuar nessa equipe multi ou interdisciplinar, que geralmente são as que têm a melhor performance e satisfação em termos de resultado. Então, o que eu preciso fazer para trilhar esse caminho? Veja, aqui eu não quero expor para vocês fazer a cabeça de ninguém para trabalhar com dor. Inicialmente, nesse webinário, hoje e depois de amanhã, é mostrar para vocês um pouquinho do conhecimento em dor, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e, logicamente, se fizer sentido para cada um de vocês, sugiro que faça, né, se aprimore mais e se mergulhe neste mundo de dor, né, que é extremamente gratificante, tá? Então, o objetivo aqui hoje e depois de amanhã é apenas mostrar um cenário, um pouco de conteúdo, área de atuação, performance do profissional enfermeiro, para que a gente possa, então, ver se realmente faz sentido e se é uma área que eu vou agregar o conhecimento e aplicar na minha especialidade, seja eu enfermeira oncológica, pediátrica, obstétrica e etc., ou eu realmente posso pensar que é uma área que eu me identifico e faz todo sentido eu me aprimorar nela. Então, sabemos que, em relação ao conteúdo, em relação ao conhecimento, o que eu preciso saber e demandar para eu exercer essa atividade, né, com primor, com zelo e com resultado satisfatório e eficácia, a gente tem alguns referenciais que eu não poderia deixar de citar. Nós temos a IASP, que é uma Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, que desenhou, né, recomendou um currículo para os profissionais de enfermagem, onde ele, além de todos os outros profissionais, obviamente, mas na enfermagem, como nas outras áreas, ele esmiuçou, ele relacionou tudo que aquele profissional, quando sai da faculdade, precisa saber para gerenciador do seu paciente, seja lá em qualquer contexto, né? Veja, aqui eu não estou falando ser um enfermeiro especialista em dor, estou falando de um enfermeiro que sai da sua formação básica, né, sua graduação,
ela precisa de algumas habilidades e competências para desenvolver com excelência o seu cuidado em relação aos pacientes com dor, ok? E aí, diante disso, chegou-se que a IASP, que é essa Sociedade Internacional para Estudo da Dor, inclusive tem um capítulo brasileiro que é a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. A IASP é a Sociedade Internacional para Estudo da Dor. A SBED é a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. Ela diz que todos os enfermeiros devem ser capazes de avaliar e tratar a dor do seu paciente. E esse currículo mínimo que ela desenhou auxilia o enfermeiro a buscar um bom nível de educação em dor. Então, é baseado nisso que eu venho desenvolvendo os cursos dentro da dor com este propósito, de tornar o profissional enfermeiro com maior excelência no seu cuidado. Para isso, ela desenvolve dentro desse currículo mínimo competências, né, que está relacionada à qualidade com que a gente é capaz de resolver determinado assunto, realizar alguma atividade. Na prática, a competência de respeito o quê? Aptidão, habilidade, capacidade de resolver problemas. A competência, pressupõe... Deixa eu provar aqui algumas pessoas. Espera aí, só um pouquinho. Tá? Pouquinho. E a competência pressupõe uma ação que agrega valor diante de novas situações. Então, competência nada mais é que a capacidade decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um assunto. Estarmos aqui hoje à noite conversando sobre e compartilhando conhecimento, a gente está desenvolvendo a nossa competência, ok? Além disso, a IASP também diz que o enfermeiro ele precisa desenvolver as suas habilidades, que é a capacidade da pessoa de mobilizar o quê? O que fazer, junto com seus conhecimentos, suas atitudes, para solucionar determinada situação, problema. Habilidades, então, é o grau de competência de um sujeito concreto frente a um determinado objetivo. Mas está bem complicado isso, vamos trazer um pouquinho para uma situação prática? Beleza, vamos lá. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos, simplesmente, imagine uma situação onde eu tenho um paciente que está com uma dor, eu recebi esse paciente e eu tenho uma prescrição médica em mãos, por exemplo, uma coisa bastante rotineira, né? Que faz parte do nosso dia a dia, né? E eu tenho vários fármacos, várias medicações, inclusive para dor ali, e eu preciso o quê? Ter habilidade para saber fazer, o conhecimento e atitude para solucionar. E o paciente está com dor, o que eu vou administrar? Como que eu vou conseguir discernir o que né? Ele acabou de chegar, está com dor, tem várias medicações, como que eu vou dar? Por onde começar? Eu tenho um analgésico, eu tenho um opioide, eu tenho um anti-inflamatório, o que é isso? Eu preciso ter esse grau de competência para que eu possa ter uma bagagem suficiente para gerar uma atitude e resolver um problema. Vai ser no chutômetro? Não. Vai demandar do quê? De habilidades e competências para que eu possa resolver e achar a melhor forma, baseado em algo que não, obviamente, é o conhecimento científico. Então, isso tudo é apenas um exemplo muito simples e corriqueiro que eu percebo que está presente muito comumente no dia a dia. Então, isso são coisas que o currículo mínimo que a IASP propôs vem trazendo a realidade da onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Eu estou aqui, mas eu preciso estar lá, eu preciso ter essa curva de conhecimento para que eu possa garantir para o meu paciente um cuidado de excelência. Tá, mas eu estou aqui e quero chegar aqui. Como eu faço essa jornada? Não há possibilidade de pular de lá para cá. Eu preciso o quê? Galgar degraus, né? Ter uma jornada de conhecimento, de desenvolvimento de habilidades e competências
para que eu chegue, né, a realmente aonde eu acho e que eu consigo ter isso. Então, o que que eu vou aprender nesse curso? Você vai aprender, né, nesse webinar, um conhecimento básico, aquilo que a gente julga necessário, né, para que você possa ter contato com essa especialidade dentro de um contexto de enfermagem, e aí ver as oportunidades que podem se abrir para você como uma área de atuação, seja dentro da sua especialidade, ou seja dentro de uma nova especialidade que é dor, caso você queira, né? Aqui não tenho, né, a, a pretensão, né, de especializar ninguém, aprimorar ninguém. É apenas oferecer um pouco do conhecimento para vocês terem noções sobre a área de dor no contexto da enfermagem. E aí a gente vai trabalhar com o quê? Com discussão de um caso clínico. Hoje o foco é dor aguda. Então, dentro do caso clínico, eu vou fazendo um paralelo também em relação ao conteúdo teórico para embasar as tomadas de decisão, pensando sempre em desenvolvimento de competências e habilidades, ok? Então, e caso alguém tenha alguma dúvida ou queira trazer um caso de dor aguda que vivenciou ou que lida no dia a dia, a gente está super aberto aqui, é só levantar a mão, a Elisamara e a Sandra estão de prontidão aí para me sinalizar aqui. Então, fiquem bem à vontade. Tudo bem até agora, pessoal? Está tudo jóia, né? Deixa eu ver se tem algum recadinho aqui. Não, tá tudo ok? Tá bom. Qualquer coisa, Elisamara e Sandra me dão um toquezinho aqui, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com discussão de caso clínico, tá? Então, vamos começar o caso clínico para a gente começar a falar e do conteúdo teórico. Vamos começar a desenvolver um pouco, né, da habilidade, das competências das nossas habilidades quanto à enfermagem, né? Bom, essa aqui é uma paciente, né? É uma paciente do sexo feminino, ela tem 35 anos, né? Ela está num pós-operatório imediato, ou seja, menos que 24 horas após a cirurgia, ela fez uma cirurgia de colicistectomia, ela está na unidade cirúrgica, né? E o enfermeiro recebeu esse paciente, né? Ela tem, você leu no prontuário, naquele momento que recebeu esse paciente, você leu no prontuário, e que esse paciente vem com uma história de uma semana com uma dor abdominal, com febre, vômitos e mal-estar. E buscando, né, ajuda médica, ajuda do serviço de saúde, ela deu entrada ao pronto-socorro da sua instituição e foi internada para uma cirurgia de emergência, né? E você está recebendo essa pessoa, né, essa paciente. Aí você leu na ficha dela também que ela é uma paciente, que ela é casada, ela tem 2 filhos e atualmente trabalha como professora. Ela tem como antecedentes lá, né, no prontuário, na anamnese, na avaliação inicial dela, histórico de depressão em tratamento e como se encontra um pouco acima do peso, também está em tratamento com medicamentos para perda de peso. Não faz uso de nenhum medicamento regular, ou seja, continuado, tá? Você recebeu essa paciente, né? Aí você verificou os sinais vitais dessa paciente, ela estava com a frequência cardíaca de 109, frequência respiratória de 22 incursões por minuto, uma pressão arterial de 130 por 90 milímetros de mercúrio e uma temperatura axilar de 36,7. Ao questionar sobre se ela estava com dor, porque ela acabou de chegar, a paciente, né, a paciente verbalizou que ela referiu que está com uma dor muito forte, né? Esse é o histórico que a gente vai voltando e indo, e vamos trabalhar ele agora de forma um pouco fragmentada, e no final a gente faz um fechamento desse case, ok? Então, a gente vai e volta, eu vou estar reforçando, porque faz todo sentido como que a gente vai estar trabalhando
a competência e a habilidade dentro desse caso, que não é muito complexo, é um caso simples, eu quis colocar algo corriqueiro e que pode trazer, não importa a cirurgia, né? Importa a idade, que é uma mulher, poderia ser uma criança, poderia ser um idoso, enfim, né? Mas, de uma forma geral, o caso aqui exemplifica muito bem o quanto a gente pode estar trabalhando em relação a esses componentes. Bom, então vamos falar um pouquinho, né, de dor, né? Então eu tenho essa paciente, ela falou para mim, eu estou com a dor muito forte. Primeira coisa, né? Primeiro passo para o tratamento da dor, seja ela aguda ou crônica, né? É entender o que é dor, é avaliar a dor de forma adequada. Como que eu avalio a dor de forma adequada? Para que eu possa fazer uma boa avaliação dessa paciente que se queixou de dor, eu preciso ter um entendimento do que é dor, né? De novo, a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor diz que dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Isso quer dizer que, diante de um evento doloroso, como o dessa paciente, que acabou de sair dessa cirurgia, ela tem sim um componente sensitivo que envolve o sistema nervoso periférico e central, que é as vias de condução da sensação dolorosa, que vai mandando estímulo da periferia para o sistema nervoso central, mas também é uma experiência emocional. Então, por que que eu falo isso, que é importante a gente fazer uma parte neste conceito da IASP, que foi atualizado o ano passado, em 2020? Porque, inevitavelmente, diante de um evento doloroso, né, o paciente experimenta, sim, além do componente físico envolvido, também uma experiência emocional desagradável. Isso quer dizer que envolve sistemas dentro, no sistema nervoso central, áreas envolvidas, principalmente o sistema límbico, que envolve as emoções. A gente vai falar mais disso na próxima aula também, porque a gente fala de dor crônica. Mas nesse contexto é importante, associado ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real. O caso da nossa paciente, ela acabou de sair de uma cirurgia. Então, né, é esperado que ela tenha uma dor. Não é normal deixarmos o paciente com dor. Vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Mas é esperado porque ela tem uma lesão tecidual real, ela tem uma incisão cirúrgica, uma solução de continuidade, né, na pele. Foi feito um procedimento invasivo, ok? Então, é muito importante. Mas por que que você está falando tudo isso e reforça tudo isso? Porque eu vejo e percebo muito, e os estudos também vêm mostrando que muitas vezes as pessoas acham que só porque o paciente fez uma cirurgia, que é normal ele sentir dor, né? Às vezes a gente ouve, não só da equipe de enfermagem, às vezes da equipe médica, da equipe da fisioterapia, que fala, fez cirurgia, não quer ter dor, né? É comum a gente ouvir esse tipo de comentário, mas, no entanto, né, é importante a gente desmistificar isso, porque isso pode ser um fator agravante por uma avaliação inadequada e um tratamento negligenciado, né? Então, por isso que a gente precisa entender que a dor ela é extremamente subjetiva, cada pessoa sente e se comporta de uma maneira muito individual e particular diante do evento doloroso, seja ele qualquer que seja ele adulto, uma criança, seja ele uma cirurgia pequena, uma cirurgia grande, é uma cirurgia de porte pequeno, de grande porte, não importa. A dor é o que a pessoa diz ser e ocorre quando ela diz sentir, ok? Isso tudo faz com que eu entenda que, se é uma experiência sensitiva, como eu falei, envolve a transmissão do estímulo doloroso. Teve um corte,
né, uma incisão na pele, teve uma manipulação de tecidos, músculo, de órgãos, que deu um estímulo, causou uma lesão. Essa lesão, quando ocorre, o que acontece? Ela ativa as vias da dor, passando esses estímulos em milésimos de segundo para o sistema nervoso central através do corno posterior da medula, subindo até o córtex, onde há a percepção dolorosa. Esse sistema ascendente, esse estímulo ascendente, quando ele entra aqui no sistema nervoso central, no corno posterior da medula espinhal, ele já ativa o sistema modulador descendente, ou seja, liberando substâncias para tentar minimizar a dor e minimizar aquele estímulo. Muitas vezes até o paciente, é comum, quando a gente dá uma topada, esfregar, é comum a gente massagear, é comum a gente retirar o membro quando queima o dedo na panela. Então, isso é um sistema modulador descendente ativando para quê? Evitar e diminuir a lesão. A dor aguda, que é essa dor, né, que eu vou já explicar com maiores detalhes para vocês, é uma dor extremamente importante para a nossa sobrevivência. A dor, ela não é nosso inimigo, a dor aguda, ela é nosso amigo, porque através da dor aguda, ela sinaliza que algo não está bem. Ela sinaliza e faz com que, muitas vezes, a gente busque a causa da dor, identificando um problema, uma doença. Então, ela é, sim, algo importante e que nos ajuda muito, né, as pessoas a resolver problemas mais sérios. Então, pode ser uma lesão real ou potencial, algo que ainda não está claro, não está evidente, mas está ocorrendo um desequilíbrio. O importante é que cabe aqui, nesse processo todo de transdução, né, ativação, a transmissão, a modulação e a percepção dolorosa, no sistema modulatório das pessoas, de todos nós, né, a gente ativa e libera substâncias, por quê? Para tentar, substâncias endógenas que nós produzimos, independente de qualquer coisa, para alívio da dor, como as endorfinas, encefalinas, para quê? Para tentar minimizar o dano. Porque a dor, quando ela persiste por muito tempo, fazendo esse looping de estímulo no sistema nervoso central, é extremamente deletério, é extremamente agressivo e lesivo. Por isso que a dor aguda ela precisa ser avaliada adequadamente, identificada e tratada o mais breve possível. Pensando aqui num sistema, só reforçando aqui, né? O ferimento, no caso, a lesão, a incisão cirúrgica, liberando, então, uma sopa de substâncias inflamatórias, ativando o sistema nervoso periférico até ao córtex, onde a gente percebe a dor. Lembrando que, além de ser uma experiência sensitiva, é uma experiência emocional. Por quê? A área onde nós ativamos, né, a via, né, a percepção dolorosa, é uma área extremamente relacionada, né, as conexões elas acontecem no sistema límbico, em locais onde está vinculado o quê? Por exemplo, nessa paciente, amígdala, o batimento cardíaco. Então, geralmente, paciente que tem dor crônica pode ter um aumento da frequência respiratória, um aumento da pressão arterial, pode ter um aumento aqui da respiração, né? Ela pode também ter sudorese, né? Liberar nosso sistema nervoso simpático com sudorese, palidez, quando a dor é muito intensa, né? Quem nunca viu um paciente com uma cólica renal, por exemplo, né? Que é bem característico. Então, veja, nós temos muitas informações
e muitas evidências mostrando a relação do sistema límbico com a percepção dolorosa. E esse sistema límbico é o sistema responsável o quê? Pelas emoções, né? E aí isso faz com que seja uma parte entendida da experiência dolorosa nas pessoas. Sabemos hoje que a dor aguda ela é a principal queixa dos serviços de emergência, né? Cerca de 85,4% ela é a principal queixa, ou seja, a busca para ajuda, auxílio no tratamento e na identificação do porquê, né, da etiologia dessa dor, ela é bastante presente. Então, dificilmente quem atua na área da saúde não vai ter contato com pacientes com dores agudas, ok? No entanto, no caso da nossa paciente, né, que chegou de um pós-operatório imediato, que diz que está com dor pós-operatória, né, na incisão cirúrgica, né, com a dor forte, foi o que ela mencionou no primeiro momento, cabe a gente ressaltar que a dor aguda é aquela dor de curta duração. Alguns livros, vocês podem, ou alguns artigos, vocês vão achar até 3 meses ou até 6 meses. A dor aguda é uma dor que causa muito impacto em termos de alterações hemodinâmicas e ela é de forte intensidade, né? Geralmente, como vocês viram, a dor aguda ela vem de maneira abrupta, de uma intensidade forte, né? Muito intensa, e causa, então, essa ansiedade. Muitas vezes o paciente, quando está com a dor aguda, estou com a dor na barriga, não sei o que é. E isso vai causar uma ansiedade, porque isso gera o quê? Né? Uma expectativa do que seja. Né? Pode ser uma coisa simples, como pode ser um problema mais complexo. Né? E ainda, mas em contrapartida, é uma dor que não é difícil tratar, uma vez que a gente avalia adequadamente e já estabelece uma intervenção para alívio, seja através de tratamento farmacológico ou não farmacológico, a gente vai falar isso um pouquinho mais para o final. No entanto, voltando ao nosso caso clínico, a nossa paciente tem o quê? Uma dor aguda pós-operatória. E a dor aguda pós-operatória, infelizmente, ainda é subtratada, mesmo dentro do ambiente hospitalar. Então, os estudos vêm mostrando que menos que 50% dos pacientes têm um controle adequado, um alívio adequado. Mas qual é o alívio adequado, Márcio? O alívio adequado é que o paciente tenha uma intensidade mínima possível, de preferência que ele fique sem dor no pós-operatório, né? Até por tudo que nós já vimos até agora, né? Porque essa dor vai causar uma consequência, um prejuízo, né, ao paciente, aumentando a mortalidade dele. Mas como assim? Bom, imagina a nossa paciente, de novo, que tem uma dor pós-operatória. Ela diz que está de forte intensidade. Ok. O que isso pode ocasionar e prejudicar a paciente? Ela pode ter alteração cardíaca, né? Porque libera, né? Vocês viram que ela está com a frequência cardíaca um pouquinho aumentada? Viram? Ok. Liberação de catecolaminas, podendo expor o paciente ao risco de infarto agudo do miocárdio, uma hipertensão arterial. A nível vascular, se ela tem uma cirurgia abdominal, ela está com dor, você acha que essa paciente vai se movimentar no leito? Ela não vai. Ela vai respirar adequadamente? Também não, porque até respirar dói. E isso pode levar, a nível vascular, uma trombose venosa profunda e pode também ocasionar, a nível pulmonar, uma pneumonia, uma atelectasia. Jura? Juro, os estudos vêm mostrando isso. Só isso? Também. Se essa dor persiste, pode ter alteração no sistema imunológico. Antigamente, os cirurgiões não gostavam que medicasse o paciente para dor, porque eles achavam, né, e talvez quem tem mais tempo de formado pode lembrar disso, ou às vezes até na atualidade, às vezes não é tão frequente como antigamente, eu que tenho muitos anos de formado, mas antigamente ele não queria que medicasse para dor, que poderia mascarar uma complicação da cirurgia.
Isso, gente, não faz o menor sentido hoje em dia, porque as evidências vêm mostrando que existem outros indícios de complicações cirúrgicas do que realmente eu deixar do paciente sentindo dor para isso. Porque, inclusive, a dor pode alterar o sistema imunológico e expor esse paciente a uma infecção, né? Tornar ele mais suscetível, né? Além disso, do aspecto psicológico, quem tem dor não se alimenta adequadamente, não dorme adequadamente, fica mais irritado e gera uma ansiedade muito grande. Pensando nisso, às vezes, né, na maioria das vezes, quando essa dor no pós-operatório ela não é tratada adequadamente, isso pode até, né, adiar a alta do paciente, né, gerando um custo e, acima de tudo, o mais importante, uma insatisfação muito grande do paciente. Poxa, eu estou dentro do ambiente hospitalar e estou com essa dor toda, será que ninguém vai me ajudar a aliviar? Ou eu vou embora e ainda sentindo dor, isso às vezes acontece no nosso dia a dia, quem nunca? Pensando nisso, né, o primeiro passo para tratar a dor é vamos avaliar essa paciente adequadamente. Eu preciso, quando avaliar os meus sinais vitais, eu pergunte para o meu paciente, você está com dor? E ele fale para mim assim, estou com dor, Márcia. Aí eu falo, ok. Então, hoje, muitas das instituições preconizam a dor como quinto sinal vital. Isso fez com que, isso foi em 1990, a Sociedade Americana, e junto com o órgão de acreditação internacional, a Joint Commission, que validou, endossou, que toda vez que eu avalio meus sinais vitais, e isso a enfermagem já faz e já tem incorporado na sua prática, eu questiono meu paciente com dor. E se ele referir que tem dor, ou se eu perceber que ele tem dor, eu utilize um instrumento para avaliar a dor, né? Eu possa avaliar adequadamente a dor desse meu paciente. Isso é muito importante. Nós hoje vivemos, né, atualmente, com muitas instituições implantado a dor como um quinto sinal vital. Embora a dor não seja um sinal vital. Pulso, sim, pressão arterial, sim, temperatura, sim, frequência respiratória, sim. A dor ela entrou dentro dessa proposta como uma metodologia para que a gente não identifique de maneira mais precoce possível, de maneira proativa a dor e, consequentemente, quando eu identifico, eu trato. Pense você em uma situação onde eu avalio os sinais vitais do meu paciente, ele está com febre. Então, o que eu faço? Geralmente, eu vou ver se tem algum antitérmico prescrito. Se tem, eu vou administrar. Se não tem, eu vou ter que acionar o prescritor. Eu posso fazer uma compressa fria, eu posso dar um banho no paciente, eu posso descobrir, eu faço medidas não farmacológicas e vou reavaliar, ok? Beleza. Com a dor é a mesma coisa, né? Eu não posso simplesmente achar que é tudo bem e virar as costas. Quando eu tenho um paciente com a pressão alta, uma hipotensão, isso tudo me demanda intervenções, sejam elas farmacológicas ou não. Então, na dor, a dinâmica é a mesma, a linha de raciocínio é a mesma, ok? Por isso que ela entrou, né? Foi se, né, promovendo esse termo que muitas vezes, muitas das instituições têm como base. Então, vamos à enquete. Eu preciso que vocês estejam atentos a essa enquete que fala, né? Espera aí, só um pouquinho, deixa eu pôr a próxima enquete. Espera aí, tá bom. Interromper, porque quer ver? Tá, ok. Mas por que não está entrando aqui? Aí, só um minutinho, pessoal. Vamos tentar as enquetes. Não é? Não.
Esse aqui eu já fiz. Opa, só um pouquinho. Nossa, por que não está entrando? Ok, interromper compartilhamento, compartilhar resultado, interromper compartilhamento, fechar. Espera aí. Eu já fiz essa, mas eu tenho outras. Espera aí. Deixa eu admitir uma pessoa aqui rapidinho. Deixa eu só parar aqui um pouquinho o compartilhamento para ver por que a enquete não está indo, tá? Tem várias enquetes aqui no decorrer da noite. Aqui já foi encerrado, ok. Bom, a pergunta aí vocês podem colocar aqui no chat, tá? Não está indo, não sei por quê. Não sei por que não foi. Compartilhar de novo a minha tela. A pergunta que eu quero que vocês respondam aqui, por gentileza, quem aqui trabalha com a dor quinto sinal vital na sua instituição, né? Quem aqui já faz de maneira sistematizada a avaliação de dor no seu dia a dia, né? Quem aqui já utiliza essa metodologia de avaliação? Ou seja, na sua prática clínica, a sua instituição, onde você já trabalhou, tem a dor como quinto sinal vital. Respondem aqui no chat, por favor. Que aí depois eu vou ver o que aconteceu na minha enquete. Dá tanto trabalho fazer essa enquete e a enquete não funcionou. Mas não tem problema. Quem aqui, meninas? Maria Elisa, Graziela, Rebeca, Ivanete. Quem aqui tem a dor? Nós temos aqui. Tá, temos protocolo, sim. Tá, eu trabalhei em lugar que tinha, ok, eu trabalho na... sim, Ivanete, que legal. No INCA, legal, que joia. Muito bom. Mas o treinamento da equipe é constante, sem dúvida nenhuma. É um trabalho de formiguinha, a educação continuada sempre, né? Muito bem, Dani, legal. E por que isso eu pergunto, né? Porque, voltando ao nosso caso clínico, como que, já que a paciente verbalizou, ela verbalizou para mim que está com dor, como eu posso avaliar a dor dela, né? Como que eu posso, sendo que o primeiro passo para o tratamento é uma boa avaliação. Então, vamos lá, né? Hoje nós sabemos que não existe um termômetro que avalie a dor, né? A dor é extremamente subjetiva. O que nós temos como ferramenta são os instrumentos de avaliação de dor, né? E para esta paciente, nós temos vários instrumentos de avaliação de dor. Nós temos escalas para criança, para bebês, escala para crianças, escala para adultos, escala para idosos, escala para diversos contextos, paciente em terapia intensiva, né? Todas as escalas que nos ajudam a avaliar e trazer algo tão subjetivo que é a dor em uma intensidade, né? Veja, primeira coisa, antes de você, quando recebe uma paciente, eu vou verificar meus sinais vitais e ela refere dor, eu preciso, nesse momento, já estou avaliando se ela é uma paciente lúcida orientada. Poderia ser um bebê, poderia ser uma criança, uma idosa demenciada que não tivesse um cognitivo, né, uma condição neurológica suficiente para verbalizar. Sempre o padrão ouro de avaliação de dor é aquilo que o paciente fala, é o autorrelato, ok? Quando não temos o paciente nessa condição, temos que usar escalas específicas para isso. Lembrando que nesse nosso paciente, ela é uma paciente que ela se comunica, é lúcida, orientada, então eu consigo o quê? Interagir com essa paciente. Para essa paciente, eu posso utilizar a escala verbal numérica,
que é uma escala simples, é uma escala unidimensional, ou seja, apenas avalia uma dimensão da dor, que é a intensidade, e que pode ser aplicada por profissional de nível técnico, tá? Nosso conselho permite isso, as escalas unidimensionais. No entanto, você vai ver no próximo encontro que as escalas multidimensionais apenas por profissionais de nível superior, ok? Então, vou voltar aqui. Essa paciente falou que está com dor. Eu vou perguntar para ela, por favor, senhora, qual é a intensidade da sua dor? Sendo 0, nada de dor, e 10, a dor mais forte que você já sentiu na sua vida. Qual é a intensidade de dor que a senhora está apresentando agora? O que é importante isso? Às vezes, se a sua instituição ou se o paciente não está familiarizado em uma avaliação da dor como quinto sinal vital sistematizada, ele pode se estranhar um pouco com essa, né, com essa pergunta. Porque como a dor é tão subjetiva, às vezes o paciente de, né, primeira mão, ele tem uma dificuldade, né, de trazer algo tão subjetivo numa intensidade. Então, é muito importante que a gente gaste um tempinho orientando o paciente adequadamente para que seu autorrelato seja o mais fidedigno possível. Porque às vezes a gente fala, sua dor está quanto de 0 a 10? Às vezes você não explicou, e o paciente, né, pode ficar um pouco confuso e dar uma intensidade que não confere com aquela realidade que ele está vivenciando, ok? E aí, o que mais eu posso perguntar para essa paciente? Nós já vamos ver qual a intensidade dela, mas o que mais? Veja, eu falei para vocês, é uma paciente que faz o quê? O autorrelato. Então, eu posso o quê? Interagir com essa paciente. Então, quanto mais abrangente a minha avaliação, né, melhor vai ser a qualidade do meu registro. Lembre, uma anotação de técnico com evolução do enfermeiro bem feita é extremamente valiosa para a gente ter um entendimento, uma clareza da avaliação de dor, ok? Hoje tem algumas perguntas que cabem muito bem nessa paciente. Primeiramente, né, o que eles chamam de um método PQRST, que o P seria o que provoca a dor. Quais são onde está doendo? Onde é o local da dor? É aqui na minha incisão cirúrgica. Beleza, né? Tá, tem alguma coisa que melhora? Às vezes a posição melhora, né? Ou eu me mexer piora. Como que é essa dor? Ela é uma dor que lateja, fisgada, pontada, queimação, né? Como que é essa dor? Formigamento. Qual é a descrição dessa dor? O que te lembra? Com o que ela se parece? Ela é contínua, é forte, contínua, intermitente, ela vai e volta, né? Só fica aqui ou ela irradia para outro local, né? A região, a radiação, né? Começou agora, não, já cheguei do centro cirúrgico, quando me colocaram na cama já começou a doer, ou já saí da recuperação pós-anestésia com um pouco de dor, e agora está mais... Quão severa é essa dor, né? Ela está muito intensa, eu não estou conseguindo nem respirar direito, estou com muita dor, estou me sentindo extremamente mal com a dor, né? Então, a severidade é importante, né? E o tempo né? O tempo que dura, quando começou, está o tempo todo, né? Então, isso são informações, né, que a gente chama uma abordagem um pouquinho mais ampliada, né, da dor, do que simplesmente apenas o 0 a 10. O 0 a 10 talvez seja importante, sim, mas só isso para um paciente que é lúcido, orientado, que interage comigo, a gente pode fazer um pouquinho melhor, né? Lembrando que a avaliação de dor é um processo dinâmico, né? Então, o primeiro passo para tratar é avaliar. Depois as intervenções e depois eu tenho que reavaliar. Lembre? Então, isso é importante. Tá. E lembrando que tratamento da dor é um direito do paciente. Todas as pessoas têm o direito de ter sua dor identificada, avaliada, né?
assegurando, então, um tratamento e promovendo o alívio do sofrimento e garantir a dignidade do ser humano, tá? Beleza, isso é, né, a avaliação de dor, né, como um direito humano. Tá, e a nossa paciente? Eu apliquei a escala de 0 a 10, olha o que ela trouxe para mim. Ao avaliar a intensidade na escala verbal numérica, ela disse que a intensidade está 8. Isso quer dizer que, explorando o PQRST, ela descreveu que a dor é constante, latejante e fisgada na região da incisão cirúrgica. Ela está com dificuldade de movimentar no leito, impedindo de dormir adequadamente. E aí, o que a gente faz com essa informação? Primeiramente, né, pensando no desenvolvimento de competência, quais são os diagnósticos de enfermagem e as intervenções que nós podemos realizar diante desse quadro, né? Isso é um ponto que a gente, logicamente, eu vou intervir, mas o raciocínio clínico deve funcionar dessa forma. Hoje, né, a gente sabe que tem um sistema de classificação dos diagnósticos de enfermagem que representa a busca de um novo referencial centrado no conhecimento da ciência de enfermagem. Em busca vem ocorrendo em ritmo crescente como forma de enfrentar a pressão para definir o corpo de conhecimentos e as habilidades essenciais para a prática de enfermagem. E aí eu pergunto, de novo, porque eu não sei se a minha enquete provavelmente não está entrando, né? Não sei o que aconteceu, se vocês têm experiência com o diagnóstico de enfermagem ou a sistematização de assistência de enfermagem nas suas unidades. Vocês realizam isso no seu dia a dia? Trabalha com diagnóstico de enfermagem, a sistematização de assistência de enfermagem, a famosa SAI? Quem responde sim, a Ivanete? Joia, top, muito bom. Isso aí. Nath, beleza? Joia, que legal. Nossa, gente, só estou falando com gente top aqui, né? Porque a gente sabe que isso não é realidade, né? Brasil afora. Eu que geralmente, agora com a pandemia não, mas antes eu viajava bastante em diversos serviços, a gente via que é a dificuldade. Hoje nós temos diagnóstico de enfermagem, né? Baseados, pode ser, nos problemas ou através das definições da NANDA, né? Da Sociedade Internacional de Enfermeiros, e que direciona assistência de enfermagem para cada necessidade do paciente. Inclusive, nós temos diagnóstico de enfermagem de dor aguda. Ele, então, a partir daí, facilita as intervenções e faz com que a gente registre, formalize, né, o prontuário, que é um documento do paciente, e permitindo, assim, os cuidados. Os cuidados, né, a classificação de enfermagem NIC, que é as intervenções dos cuidados, né, ela identifica e descreve tudo que a enfermagem precisa elaborar, realizar como cuidado, né, focando nas necessidades dos pacientes e, consequentemente, a reavaliação para identificação dos resultados dessas intervenções, que é o NOC, que tem como objetivo identificar, rotular, validar, classificar os resultados e atestar os procedimentos na medida para os resultados e indicadores. Nessa classificação NOC, a enfermagem trabalha com os resultados mais influenciados pelas intervenções de enfermagem, né? E a gente tem isso aí perfeitamente para as dor aguda e dor crônica, né? Tanto os diagnósticos como as intervenções, como os resultados, tá? NIC-NOC, tá bom? Então, isso é importante. Bom, e aí eu né, fiz todo esse raciocínio clínico, o paciente está com a intensidade 8. Intensidade 8, lembrando que a escala verbal numérica, 0 é nada de dor, 1 a 3, uma dor leve, 4 a 6, uma dor moderada, 7, 8, 9, 10, uma dor intensa. Então, uma dor 8, que é a intensidade que ela verbalizou, é uma dor intensa. A partir de uma dor moderada, os estudos vêm mostrando que o paciente, principalmente na dor aguda, é um paciente que já não está conseguindo ter um sono adequado, se alimentar adequadamente, se movimentar adequadamente. Imagine uma dor 8. Ok. E aí, o que a gente vai ver? Vamos ver o que nós podemos fazer para essa paciente. Então, eu vou verificar a prescrição médica. E verificando a prescrição médica,
a enfermeira observou que havia um analgésico de horário e um opioide de baixa potência de horário. Ambos já foram administrados antes dela chegar na nossa unidade, mas ainda tem um opioide forte se necessário. O que a gente pode fazer diante dessa situação? Por que eu estou trazendo esse contexto, embora parece simples para quem já tem SAI, quem já tem plantado quinto sinal vital, protocolos, né? Talvez isso pareça uma coisa muito simples, mas não é isto que eu quero. A essência desse case é mostrar o quanto nós precisamos refletir sobre nosso conhecimento, nossa competência e habilidade para lidar com pessoas, com pacientes com dor. E aí, né, a enquete, né, mostra o quê? O que eu faço diante dessa situação? Eu chamo o médico, veja bem, voltando à situação aqui, eu tenho medicamentos de horário, vamos pensar aqui, eu vou trazer uma bem prático mesmo, vou citar aqui. Ele já tinha prescrito uma dipirona de horário, um opioide de baixa potência de horário, como um tramadol, por exemplo, que já foram administrados. E ainda percebi que tinha um opioide forte, ou sem dose teto, ou de alta potência, como queira chamar, como, por exemplo, uma morfina, se necessário. O que eu faço? Aí cabe cada um pensar, mas as alternativas da enquete eram essas. Eu vou dizer para você, eu comunico o médico, peço para ele reavaliar, eu chamo a enfermeira e antecipo o próximo horário do opioide fraco, eu faço a morfina, se necessário, nesse momento, ou eu faço uma compressa e observo como o paciente vai evoluir. O que eu faço diante disso? Qual que seria a minha tomada de decisão? Aí envolve o quê? Para eu tomar essa decisão, para eu ter essa habilidade, eu preciso ter uma competência, que é um conhecimento prévio sobre a farmacologia. Eu preciso saber, até porque, normalmente, diante de um quadro de dor aguda ou crônica, a gente não usa monoterapia, a gente sempre faz uma terapia multimodal, né? A equipe, né? Os prescritores, com o objetivo de quê? Usar classes farmacológicas diferentes para que a gente tenha um efeito cinético e cada classe atuando numa região específica da via de transmissão dolorosa, né? A dipirona age numa região específica, o opioide, né, em outra região, e assim vai. O anti-inflamatório também, entende? Então, eu preciso de um conhecimento. O que vocês optariam diante dessa situação? Quem pode aqui me dar uma luz, me ajudar e compartilhar um pouquinho? Porque isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? Às vezes até não tem nada prescrito, né? Muitas vezes a gente se depara com uma prescrição, às vezes, apenas de uma dipirona, se necessário, infelizmente, né? Por que eu trago isso? Obrigada, Rogério. Beleza, eu já falo aqui, porque às vezes uma dor de forte intensidade, né? Aí a gente tem os protocolos hoje muito bem desenhados, muito bem solidificados, baseados nos guidelines, nos consensos nacionais e internacionais de tratamento de dor aguda, reportando que uma dor de forte intensidade não adianta eu utilizar apenas uma classe de analgésica somente, ou uma dipirona, um opioide fraco, né? Isso a gente vai ver um pouquinho no próximo encontro. Mas, né, tudo isso é baseado, né, em evidência e o que nós temos de consenso, né? De expert, consensos de evidências científicas, revisões sistemáticas, né? Mostrando que uma dor de forte intensidade, normalmente, né, recomenda-se como uma melhor prática você utilizar um opioide forte. No caso, a morfina, se necessário, beleza. Se não tem, provavelmente eu vou precisar acionar o prescritor para realizar essa prescrição, né? E assim eu administrar.
E o que é importante de tudo isso é o registro, né? Se eu tenho um opioide forte, eu não posso. O que comumente a gente percebe na prática é, às vezes, tem a dipirona de horário, um anti-inflamatório, tem um opioide forte. Diante de uma dor intensa, eu percebo muitas vezes os enfermeiros optando começar com a dipirona, se não melhorar, faz um anti-inflamatório, e aí, no último caso, faz um opioide. Então, isso às vezes é um equívoco que é presente, que muitas vezes, porque nós precisamos conhecer a farmacocinética e a farmacodinâmica das drogas para que eu possa fazer uma boa gestão dessa prescrição. Nós não somos prescritores, mas nós gerenciamos sim uma prescrição. E isso requer um conhecimento inerente ao nosso papel, tá? E quando eu penso em tratamento dessa paciente, eu não posso simplesmente me deter a um tratamento farmacológico. Existe hoje tratamentos não farmacológicos, né, junto na dor aguda, por exemplo, que pode auxiliar o paciente a gerenciar melhor, fazer o gerenciamento da sua dor, né? Lembrando que podemos abrir mão também de orientação do paciente, porque às vezes nós nos deparamos com a situação onde tem um opioide forte, mas o paciente tem crenças limitantes que muitas vezes impede da gente gerenciar essa dor adequadamente, por medo mesmo de vício, como a gente já citou anteriormente. Às vezes o próprio profissional tem essas crenças limitantes que também atrapalham e prejudicam muito o controle da dor. Né? Temos procedimentos hoje invasivos que mesmo no intraoperatório ou no pós-operatório imediato pode ser feito dentro do centro cirúrgico para melhorar a gestão e o controle dessa dor, ok? Então, hoje, dentro de dor, a gente tem que equilibrar, né? Precisa ter um equilíbrio e sempre trabalhando com vários instrumentos e várias ferramentas para controlar a dor do paciente. Lembrando que a avaliação de dor é um primeiro passo para o início de uma intervenção. Aquilo que nós não avaliamos adequadamente, provavelmente, né, vai faltar subsídio para uma intervenção. Aquilo que eu acho que não é, eu acho que a dor pós-operatória faz parte, você vai desconsiderar e, consequentemente, vai negligenciar o cuidado e o tratamento desse paciente. Então, geralmente, né, os protocolos eles vêm ajudando a dar esse norte, essa linha de pensamento, tá? Para que a gente saiba a função de cada profissional e o passo a passo. O enfermeiro, a enfermagem, de uma maneira geral, ela participa de todas as etapas dentro de um processo dentro de um protocolo de gerenciamento de dor, né? Mesmo não sendo prescritor, nós fazemos sim, né? Precisamos entender da farmacologia, precisamos saber os efeitos adversos para orientar o paciente, o que é normal, o que não é, porque muitas vezes fazemos determinados fármacos, eu vou falar isso na próxima aula, mas isso é muito importante, né? Então, o controle da dor deve sim ser uma preocupação do enfermeiro, e a atuação do profissional de modo independente e colaborativo compreende o quê? A identificação da queixa álgica, a caracterização da experiência dolorosa em todos os seus domínios, a aferição das repercussões da dor no funcionamento biológico, emocional e comportamental do indivíduo, a identificação de fatores que contribuam para a melhora ou piora da queixa álgica, e a seleção de alternativas de tratamento e a verificação o quê? Da eficácia dessas terapêuticas implementadas. Então, a gestão vai muito mais além, porque eu preciso garantir que após a minha intervenção, seja ela farmacológica ou não, às vezes eu posicionei o paciente, eu fiz uma compressa, eu fiz um tratamento que não é remédio, não é farmacológico, eu também preciso, assim como o farmacológico, reavaliar. Geralmente, os protocolos estabelecem, né, medem até 1 hora após essas medidas de alívio. É um indicador hoje, a dor é um indicador hoje, a gestão da dor é um indicador hoje de qualidade importante. A reavaliação, quando a gente faz as auditorias, a gente percebe que é um
um ponto bastante nevrálgico na enfermagem, porque, embora às vezes nós percebemos que tem lá a avaliação, tem a checagem do medicamento, nem sempre nós identificamos no prontuário do paciente a reavaliação dessa dor. Se perdendo, então, a continuidade do cuidado, às vezes a falta de uma informação numa anotação, numa evolução, tudo que é falado e orientado ao paciente, nós não achamos evidência no prontuário. Então, é muito importante isso, ok? Então, a lição de casa qual é? É a gente entender que precisamos saber que a dor é multifatorial, é um fenômeno complexo, requer abordagem, baseados em princípios éticos, né? E ela deve estar preparada para avaliar e tratar a dor independente da sua área de atuação. O que mais, então, eu preciso saber para cuidar das pessoas que sentem dor, né? O que eu preciso saber mais, né? Márcia, eu estou assim, entendi, legal, achei muito interessante. E o que mais eu preciso saber? Eu preciso realmente me aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos, para que eu possa ter uma bagagem teórico-prática suficiente para me dar essa expertise, para me dar essa segurança, para me tornar um profissional referência nessa área. E quem sabe, se eu houver interesse, fazer sentido, eu me aprofundar e me especializar. Por isso, né, o webinar veio ajudar vocês, mas eu também trago para vocês um curso que eu desenvolvi através de um curso totalmente online, exclusivo para profissionais de enfermagem, né? Com 10 módulos de aula online, com mais de 40 aulas disponíveis, onde a gente tem, além da certificação de qualidade como um bônus, né? Como avaliar, como implantar um sistema de qualidade em dor dentro da minha instituição, né? Com certificado, né? De participação nesse curso online, né? E ainda com 3 encontros via Zoom, onde a gente vai tirar dúvida, discutir, né? É um curso que fica disponível durante um ano, com 2 e-books bastante ricos de conhecimento, onde eu posso compartilhar dentro do grupo, né? Tem um grupo que a gente compartilha dessas pessoas que participam para a gente trocar experiência. Lá eu exploro vários, desde do contexto do impacto da dor em diversas situações, até anatomia, fisiologia, farmacologia, avaliação em diversas populações, ofereço as escalas de avaliação, como aplicar, tratamento não farmacológico, hoje é um campo, um oceano azul que é a enfermagem. Por que isso? Por que eu fazer esse curso? Porque hoje nós temos um mercado extremamente ativo, onde nós não vamos ter enfermeiros, né, com competência e habilidade para inserir dentro dos grupos multiprofissionais que estão sendo criados. Frequentemente eu recebo médicos pedindo indicação, Márcia, me indica uma enfermeira, mas eu quero uma enfermeira que já tenha conhecimento. Eu não tenho tempo de ensinar. E aí que começam os nossos problemas, né? Então, eu desenvolvi esse curso, que está na plataforma Hotmart. Aqui está o link de inscrição. A Sandra vai disponibilizar aqui no chat também, a Elisamara. Lembrando que conhecimento não é gasto, é investimento, né? É um curso que ele é bem acessível à enfermagem, muito acessível pelo conteúdo que é entregue, tá? Mas não é somente, lógico, né? Tem todo um custo de toda essa máquina girar, mas não é esse o principal objetivo. O principal é cada vez mais ter enfermeiros prontos para inserir dentro dos grupos, porque isso é um mercado que vem sendo aquecido, bastante promissor, mas que requer um certo investimento de tempo, de dinheiro, de conhecimento, né? Para que a gente possa ter profissionais, quanto mais enfermeiros, né, preparados, né, atualizados, com uma bagagem teórico-prática suficiente, mínima, melhor a nossa atuação, independente se eu queira trabalhar com dor ou não. Então, aqui fica o meu link, né? E fico à disposição para qualquer pergunta.
À disposição quem vier a São Paulo, conhecer a minha clínica, aonde eu atuo, como eu faço, compartilhar ou pedir qualquer uma desses artigos de referência citados aqui. Isso tudo também está disponível no curso, né? Então, tem um conteúdo bastante legal, mas, se não fizer sentido também, tudo bem. Eu acho que o meu propósito é fazer periodicamente o webinar para que realmente eu possa, pelo menos nessa 1h30, poder passar um pouquinho do que eu sei e também trocar experiência, conhecer novos colegas e a gente, né, juntos, né, estabelecer essa força e poder, obviamente, cuidar cada vez mais melhor dos nossos pacientes, sem dúvida nenhuma. Eu me coloco à disposição e vou ver se tem alguma coisa aqui. Ah, já está aqui. Então, já está aqui o link, já está aqui, e a gente tem aqui as nossas redes sociais, tá? Meu e-mail, né, da dor, e o e-mail da clínica, né, onde a gente tem lives toda semana, terças-feiras, 19 horas, e pela dor, que é o nosso, nossa empresa de educação à distância em dor, que tem as lives toda semana, às quartas-feiras. Amanhã tem uma live às 21 horas, todas as quartas às 21 horas pela Dor, e todas as terças às 19 horas pela Tidor, que é a nossa clínica de tratamento integrado de dor, né? E, logicamente, eu quero já agradecer de antemão as pessoas que participaram e me coloco à disposição para quem quiser conversar ou quiser mandar inbox também, por sentir mais, né, à vontade, eu fico à disposição aqui no bate-papo para que a gente possa... Obrigada, Ivanete, querida, muito obrigada. Não esqueçam que na próxima quinta, às 20 horas, quem, por um acaso, quiser, que não participou dessa primeira, pode participar da segunda, sem problema nenhum, mas é outro contexto. A gente agora vai trabalhar num contexto de dor crônica, um pouquinho mais complexo, ok? Então, nos vemos na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 20 horas, aqui pela Dor, e o link é exatamente o mesmo, mas, de qualquer forma, lá no grupo as meninas vão estar lembrando vocês, tá bom? Então, não perca, porque está muito bom o conteúdo da próxima aula, tá bom? Vamos dar o brinde, é verdade. E Elisamara, já ia esquecendo. Anote, por favor, Elisamara, quem está presente aqui, tá bom? Já fez o sorteio? Então, o sorteio hoje é um livro, né? O primeiro sorteio vai ser um livro de enfermagem e dor. Eu vou mandar para o endereço da sorteada, né? A Elisamara vai pedir e a Sandra também. E você já tem um nome? Ela faz o sorteio online, tá, gente? Aquele sistema. Um ganhador ou ganhadora. Manda! Fala, Elisa. Quem é a ganhadora de hoje do livro? iPhone Dani. Quem é iPhone Dani? Qual é o teu nome, Dani? Completo? Deixa eu ver, não tem carinha de ninguém aqui? Não dá nem para saber. Então, o livro ficou para o iPhone Dani, tá? Depois a gente vai olhar lá no nosso grupo do WhatsApp e mandar para ela no privado, tá bom? Isso, passar o endereço do livro. Agora, aquela caneca da dor, que é maravilhosa. A minha está aqui, ó. Minha caneca da dor.